tudo bem com vocês? Que bom, tá tudo bem. Beijocas para vocês, hein? Olha só, hoje, quinta-feira, 3 de setembro, em terceiro dia do mês de setembro, vamos para mais uma aula de ciências. Isso, na aula passada, nós começamos a falar sobre o solo, não foi? O início do capítulo 6, o solo do planeta. E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Vocês em casa fizeram aquela atividade da página 16, a história em quadrinhos, que nós já tínhamos feito também coletivamente, né? Juntinhos aqui, não foi? Então, por isso, a gente não vai corrigir, tá? Porque nós já fizemos, né? Nós fomos conversando e fomos respondendo a página 16, certo? Agora nós vamos para a página 17, dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês e vamos acompanhar a aula, tá? Olha só. Características e formação do solo, tá? Então, nós vamos observar hoje o solo da nossa casa. Isso. Vocês vão lá no quintal de vocês, vão observar lá que cor, como é o solo da casa de vocês, tá? Se vocês tiverem ainda alguma área, né, que tem areia, né? Porque tem casas que não tem, né, não tem mais areia, tudo é cimento. Mas quem tiver a oportunidade, então observe o solo da casa de vocês. Peguem um pouquinho na areia, tentem manuseá-la, pegar, ver que cor é, né? Que cor é esse solo. Ele é úmido, né? Ele é seco, ele é escuro, ele é mais amarelo, tá? Por quê? Porque o solo, gente, ele não é do mesmo, ele não é igual, né? Existem vários tipos de solo e é isso que nós vamos ver, tá? Então, olha só, o solo é onde as plantas que se desenvolvem, né? Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que habitam na superfície ou em seu interior. Né? O solo, ele é formado por pequenos fragmentos de rochas, né? Pedrinhas minúsculas, tá? Água, ar, viu? E restos de plantas e animais. Então, o solo, ele é formado por tudo isso, tá? Restos de plantas, restos de animais, água, rochas, ar, tá bom? Existem muitos tipos de solo que variam de acordo com seus componentes, né? Como eu falei, existem vários tipos de solo, tá? Existe o solo mais escuro, o solo um pouquinho mais claro, o solo mais úmido, um solo mais seco. Então, existem vários tipos de solo, tá? O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas que estão na superfície da terra, né? Essas rochas, gente, elas vão se desgastando, tá? Com o vento, com a chuva, tá? Elas vão como se fosse quebrando bem pequenos os pedaços e ali vai formando o solo, tá? Ao ficarem expostas, essas rochas sofrem a ação do calor, do frio, do vento e da água. Com o passar do tempo, elas vão se fragmentando em pedaços cada vez menores, formando solo, né? Então, isso é o que acontece, né? Como é que se forma o solo, tá? O esquema a seguir, ele mostra diferentes etapas do processo de formação do solo. Então, vocês estão observando como acontece através desse esquema, né, a formação do solo. A primeira etapa, com a ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura,
a rocha começa a se fragmentar, né? Começa a se quebrar, né? 2. Pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em fragmentos ainda menores. Então, vocês estão observando aí plantinhas. Olha só as plantinhas no solo. 3. Restos de plantas e animais misturam seus fragmentos de rocha, formando o solo. Então, eles estão observando. E na imagem 4, com mais nutrientes, plantas maiores começam a se desenvolver no solo, tá? Por quê? Porque vocês sabem que esses restos de animais e esses restos de plantas tornam o solo o quê? Mais nutritivo, ótimo para o plantio. Então, ali vai se desenvolver plantas, né? Mais plantas, plantas maiores, não é? Então, é isso que acontece na formação do solo, tá? Olha a etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, na etapa 4. Observem direitinho como isso acontece, certo? Bom, o solo, geralmente, ele é constituído por água, ar e uma parte orgânica, tá? E uma parte mineral. A parte orgânica, gente, refere-se o quê? Aos restos de animais e plantas em decomposição. Por exemplo, quando uma planta, ela murcha, né? Aí fica ali em cima, no solo, né? Fica ali em cima. Então, ali ela vai, ó, vai até né? Ficar em minúsculos pedacinhos, tá? E os animais também, né? Quando os animais morrem, não é? Eles ficam ali e os outros animais, né? Lembram que nós vimos? Eles começam a fazer o processo da decomposição dele, né? Então, ali vai se misturando com o solo, tá? Então, essa parte orgânica, ela serve de alimento aos seres vivos que vivem no solo, tá bom? Como as minhocas, tá? As minhocas, elas não ficam na terra, no solo, e originam os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para se desenvolverem. Então, esses restos, essa parte orgânica que o solo é formado, né? Que a areia é formada, ela serve de nutriente para as plantas, tá? Como se fosse um adubo para as plantas, tá? Então, ela torna o solo rico, tá? E ali crescem muitas plantinhas, tá bom? A parte mineral corresponde aos fragmentos de rochas, tá? Existem vários tipos de rochas e por isso podem ser formados fragmentos de diferentes cores e tamanhos. É por isso que existem vários tipos de solo, gente, tá? Porque existem vários tipos de rochas, tá? Os componentes do solo, eles não são encontrados em quantidades iguais em todos os lugares. Assim, dependendo da quantidade de cada componente, diferentes tipos de solo podem ser formados. Então, não tem a mesma quantidade de componentes, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de matéria orgânica, a mesma quantidade de minerais, não. É por isso que existem diferentes tipos de solo. Por quê? Porque dependendo da quantidade desse material, vai prevalecer um tipo de solo, tá? Por exemplo, se tiver mais água, vai ser um solo que mais úmido. Se tiver mais matéria orgânica, vai ser um solo mais escuro, né? E assim, por isso existem vários tipos de solo, tá bom? E aí, vocês já observaram o solo da casa de vocês? Pois agora nós vamos ver os tipos de solo. E depois vocês vão olhar, observar qual o tipo de solo que tem na casa de vocês, tá bom? Bom, tipos de solo. De acordo com a sua composição, os solos eles podem ser classificados em arenosos, argiloso, né? Argiloso e umífero. Então, ele pode
arenoso, argiloso e umífero. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? O solo arenoso, ele apresenta areia como principal componente, então ele tem maior quantidade de areia, tá, gente? Ele é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rocha grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles, né? E por isso fica o solo seco. Esse tipo de solo é pouco fértil e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar ao máximo a pouca água disponível. Então, os fragmentos de rocha que tem nesse solo são grandes. Então, a água passa rápido, por isso que fica seco. Você coloca um pouco de água, você vai olhar, pronto, ficou seco, né? Ficou sequinho. Por quê? Porque a água, ela passa, né, ela penetra com mais facilidade. Então, por isso que o solo arenoso, ele é seco, é um solo seco, tem maior quantidade de areia, certo? Agora vamos ver um outro tipo de solo. O solo argiloso, ele apresenta a argila como principal componente, tá? Ele é um solo normalmente úmido, pois a argila ela é formada por fragmentos de rocha muito pequenos, o que dificulta a passagem de água entre eles. Algumas plantas, como o cafeeiro e o arroz, se desenvolvem bem nesse tipo de solo. Então, o solo argiloso, gente, ele é um solo normalmente úmido. Quem já pegou em argila? Quem já fez alguma atividade com argila? Né? Então, vocês observam que ele é o quê? Um pouco úmido, não é? Então, por quê? Porque os fragmentos de rocha são muito pequenos, então a água ela tem dificuldade para penetrar, para passar, e por isso fica o solo úmido, tá bom? Agora, o solo umífero. Olha só a cor do solo umífero, gente. Ele é um solo rico em matéria orgânica, chamado de humus. Apresenta areia e argila em quantidades equilibradas, tá? Além disso, retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e muito utilizado para o plantio. Então, o solo umífero, ele é um solo ótimo para o plantio, porque ele tem, ó, quantidade de água e areia equilibrado, nem mais nem menos, né? Quantidades iguais, tá bom? Então, as plantas, ele é ótimo para o plantio. Vocês observam que ele é um solo mais escuro, tá? Por quê? Porque ele é rico em matéria orgânica. Então, ele tem muitos restos de animais, ele tem muitos restos de plantas. Então, qualquer plantinha que você colocar ali, ela nasce, tá? Então, vocês estão observando, vocês observaram os 3 tipos de solo: solo argiloso, solo arenoso e o solo umífero. E agora, qual é o solo que tem na casa de vocês? É o solo arenoso? Na minha casa, gente, tem o solo arenoso, tá? O solo arenoso. Ou é o solo argiloso, ou é o solo umífero, tá? Então, olha só. A capacidade de deixar a água passar ou retê-la é conhecida como permeabilidade do solo. Tá? Impermeabilidade do solo é essa capacidade de deixar a água passar ou retê-la, tá? Então, olha só, a Tia vai colocar uma atividade bem interessante na plataforma para vocês fazerem, tá? E quem puder fazer, filmar, tá? Mandar fotos aqui para o WhatsApp, fiquem à vontade, tá certo? Na próxima aula, continuaremos falando sobre o solo, tá bom? E vamos observar o solo da nossa casa. Beijos, até a próxima!